Fala, meus queridos, Mac aqui, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nos últimos dias o Bitcoin voltou para suas máximas históricas e muita gente tem me perguntado: Mac, será que vale a pena comprar Bitcoin agora? Então, nesse vídeo vou trazer uma análise completa do Bitcoin, fazendo uma avaliação tanto técnica quanto de sentimento, vou estar estimando as probabilidades de onde o mercado pode ir agora, e também vou falar para vocês onde você, como investidor e trader, deveria estar olhando para abrir suas posições de Bitcoin, dependendo já da sua exposição no mercado de criptomoedas, beleza? Já clica no botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades no mundo cripto. Bom, vamos para o que interessa então, vamos fazer aqui uma análise técnica do Bitcoin, vamos olhar os gráficos e ver o que o gráfico aqui nos mostra, beleza? Bom, primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês que o Bitcoin e criptomoedas em geral, eles trabalham em ciclos. Então a gente tem aqui o movimento de alta e o movimento de queda. Isso lá em 2018. A gente teve aqui um movimento de alta e um movimento de queda muito forte também aqui em 2021 até 2022. E agora a gente está em um movimento de alta forte, que será precedido por um movimento de queda. Uma hora ou outra aqui no futuro, a gente não sabe quando, não sabe se é aqui agora, não sabe se é lá na frente, a gente vai ter sim um movimento de queda. Mac, você acha que esse movimento vai acontecer agora? Bom, eu particularmente não, e eu acho que a análise técnica e a análise de sentimento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco confirma essa minha teoria e dita que as maiores probabilidades é a gente continuar um movimento de alta a partir daqui. Porém, como trader, a gente não opera com base no é 100% garantido, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque tudo são probabilidades. Então não é porque a maior probabilidade dita da gente continuar aqui em um movimento de alta, continuar renovando as máximas, não quer dizer que isso vai acontecer. Tá? A probabilidade é da gente não perder este fundo e continuar fazendo um movimento de alta. Porém, o que vai acontecer caso a gente perca esse fundo aqui? A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Porque se isso acontecer e você tiver all-in, você vai perder toda a sua banca aqui. E aí, caso o Bitcoin ele venha, ele encontre o suporte aqui, volte a subir e vá lá para os 120 mil dólares, você vai perder todo esse movimento? Bom, isso não pode acontecer. Então, por isso, como trader, como a gente não sabe prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, a gente tem que preparar com as probabilidades. Bom, eu vou começar por um cenário aqui. Eu quero analisar todos os cenários com vocês, tá? Vou passar aqui bem detalhadamente para todo mundo entender. E o primeiro cenário que eu acho que é importante a gente falar é o cenário mais pessimista possível e é o cenário que eu acho improvável. Mas vocês têm que estar preparados caso ocorra. Que é o quê? Olha, como vocês podem ver aqui na Bull Run de 2021, perdão, a gente teve um movimento explosivo de alta, a gente teve aqui uma consolidação, a gente ficou aqui nesse período, durante umas 4, 5 semanas, depois a gente explodiu de novo para cima, fez essa distribuição, então a gente tem topo, 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 um topo mais baixo, correção, a gente perde esse fundo, beleza? Se a gente for olhar aqui, a gente teve aqui a nossa consolidação, igual, rompemos, subimos, tá? Mesma coisa aqui, teve consolidação, subimos, e agora a gente está fazendo um padrão um pouco similar ao que a gente teve ali. Então, a gente tem topo, topo, topo. A gente pode ser que forme um topo aqui, perca essa base e venha corrigir. Esse é o cenário mais provável? Novamente, não. E eu vou mostrar para vocês na análise de sentimento porque eu acho isso. Mas, o padrão gráfico, historicamente dizendo, é bem similar ao que a gente está desenhando aqui. Você me entende? Então, a gente tem topo, 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 topo. Se a gente acabar fazendo um topinho aqui, eu não duvido nada que o Bitcoin às vezes venha poder perder esse suporte, beleza? Então a gente tem que estar preparado para esse cenário e ele definitivamente seria o pior cenário possível. Mac, caso o Bitcoin perca aqui essa região, onde a gente vai parar? Que esse aqui é um suporte muito importante, você sabe, né? O suporte ali dos 89, 90 mil dólares. Cara, se a gente perder esse suporte aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar uma fibra. Traçando uma fibra daqui, para quem não sabe, essa ferramenta que eu estou utilizando, ela serve para a gente olhar até mais ou menos onde vão as correções, tá? Os gráficos tendem a respeitar bastante a retração de Fibonacci, então a gente usa ela para a gente poder ver até onde que é a maior probabilidade desse ativo corrigir se ele iniciar uma correção mais forte. Aqui, para mim, uma região que seria, claro, entrada em Bitcoin, seria a região de 0,382 de Fibonacci até 0,618, beleza? Então, essa região aqui, ó, toda é uma região que eu estaria extremamente de olho para comprar Bitcoin, caso a gente tenha essa perca de suporte. Isso quer dizer que a gente vai vir aqui? Não, não quer dizer que a gente vai vir aqui. Eu mesmo acredito que essa não seja a maior probabilidade do momento, mas se isso acontecer, eu vou estar extremamente preparado e eu vou estar entrando basicamente all-in aqui, tá? Se a gente vier nessa região, cara, eu vou estar entrando basicamente all-in aqui nessas posições, porque eu acho extremamente improvável a gente ter mais fundo. Mas também não é impossível. Por quê? Se a gente vier aqui nesse ciclo, que é onde eu estou mostrando para vocês que a gente está fazendo um padrão um pouco similar, a gente tem aqui essa consolidação. Depois que a gente tem essa correção, a gente perde esse fundo, ó, que seria basicamente o fundo dos 90 mil dólares hoje. A gente tem aqui uma correção total de 55%,
beleza? E vocês podem ver que a gente volta exatamente para esse fundo aqui, tá? Exatamente o fundo da consolidação. Se esse mesmo cenário acontecer nessa bull run, onde a gente iria parar? Bom, 55% é, querendo ou não, coincidentemente, exatamente no mesmo fundo, beleza? Então, Mac, quer dizer que a gente vai nos 55 mil? Não, novamente, não. Não quer dizer que a gente vai lá. Mas, se esse mesmo cenário acontecer nesse ciclo, a gente pode ver o Bitcoin vindo chegar a 55 mil dólares. Eu acho extremamente improvável. Eu acho que a gente não vai ver isso aqui acontecer. Esse cenário realmente não vejo ele acontecendo. Eu acho que a maior probabilidade, caso a gente perca esse suporte, é a gente encontrar um suporte nessa região, que é onde eu vou basicamente entrando pro meu capital inteiro aqui, quase, né? Vou estar adicionando stops aqui, caso eu entre em posições de long, óbvio, mas em spot tudo aqui é uma região onde tem muito interesse em comprar bitcoins de longo prazo, beleza? E aqui é onde eu acho que a gente tem uma região de risco retorno melhor. Mas não é porque eu quero comprar bitcoin nessa região, quer dizer que a gente vai chegar nessa região, muito pelo contrário. Eu acho que esse cenário, até mesmo da gente perder esse suporte, é improvável. Apesar de eu estar me preparando para ele, eu acho ele mais improvável, beleza? Então, Mac, o que você acha mais provável, o que você acha que vai acontecer? Bom, vamos colocar aqui o gráfico no tempo diário pra gente dar uma analisada. No tempo diário, a gente já pode ver que a gente tem mais detalhes aqui. A gente teve uma movimentação de alta, a gente chegou a fazer esse desenho aqui onde muita gente falou que era um ombro, cabeça, ombro, a gente ia romper isso, ia pra zero. Ia falando, cara, eu não acho que essa é uma probabilidade, eu acho que aqui é a zona de acumulação, aqui é a zona de acumulação, eu acho que a gente vai ter um movimento de alta. E bom, mais uma vez, todos os ursos se ficaram gritando, querendo, torcendo pra baixa, 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 ficaram aí sem entrar e perderam a oportunidade de surfar uma alta aqui, ó, de 15, 20% ali no Bitcoin, tá? Então, por isso que eu falo, cara, quedas são oportunidades. Bom, aí fica a dúvida. Quer dizer, então, que eu devo esperar o Bitcoin vir aqui, cair para os 80 mil dólares para poder comprar 85 mil dólares? Vale a pena entrar agora? Cara, isso tudo aqui depende um pouco de como tá a exposição do seu portfólio. Eu, particularmente, já tenho uma exposição muito grande de Bitcoin aqui, tá? Que eu fiz nessas últimas correções, e principalmente dessa lateralização que a gente teve. Eu adicionei muita, muita, muita posição de Bitcoin aqui, inclusive, meus Bitcoins de longo prazo, eu não realizei nada ainda, então eu não vejo muito sentido de eu adicionar posições de Bitcoin aqui, por exemplo, sendo que eu tenho Bitcoin comprado nessa região, sabe, entendendo? E eu também tenho um pouco de Bitcoin comprado aqui. Então, pra mim, não faz sentido, sabe? Entrar em uma posição de Bitcoin com Bitcoin a 100 mil dólares, sendo que eu tava comprando Bitcoin a 50 mil, depois que ele já dobrou de preço, né? Agora você fala, cara, Mac, eu não tenho nada, eu preciso de exposição no mercado cripto, vale a pena entrar agora? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar um Fibonacci. Então a gente pode pegar aqui, se você quiser muito, muito, muito investir em Bitcoin, é traçar esse Fibonacci. E você pode ver que, para mim, se você não tiver exposição nenhuma em Bitcoin, talvez aqui seria uma região onde você poderia estar adicionando posições do Bitcoin, tá? Então, caso o Bitcoin, no caso ele voltou, ele estava aqui hoje de manhã cedo, uma região entre os 99 e 96 mil dólares é onde eu estaria olhando para adicionar pequenas posições de Bitcoin, caso eu não tenha exposição nenhuma. Mas, se você já tem uma exposição no mercado, não tá querendo entrar tanto assim, aí a gente pode traçar um fibro mais conservador, que seria daqui até aqui, ou daqui até aqui, daqui até aqui, independente de onde você traçar, você é o mais conservador possível. E a gente vai ter exatamente aquela região que eu comentei com vocês, que é isso aqui. E também, se a gente for parar para olhar, a gente tem essa região aqui como o topo, tá? O topo do nosso último topo local que a gente formou aqui antes da consolidação. E também, se a gente traçar aqui a nossa bandeira, que a gente for consolidando aqui durante um bom tempo, ó, esse canalzinho que a gente for consolidando durante um bom tempo, vocês vão ver que essa região é bem próxima disso aqui. Então, qualquer valor que o Bitcoin chegar próximo aos 70 mil dólares e entre 85 mil dólares é uma região onde eu vou estar adicionando posições de Bitcoin para o longo prazo, beleza? Ah, Mac, se o Bitcoin não chegar aqui nos 80 mil dólares, 100 mil dólares, você vai ficar sem comprar Bitcoin? Sim, eu vou ficar sem comprar Bitcoin. Como falei pra vocês, eu já tenho Bitcoin, já tenho uma exposição muito boa. Pra mim, não faz sentido eu comprar Bitcoin aqui, não tenho que aumentar minha exposição. Então, caso o Bitcoin não perca esse suporte, não volte para essa região, eu vou ficar sem comprar Bitcoin. Eu acho que esse é o cenário mais provável, eu acho que a gente não vai perder esse suporte, a gente não vai visitar essa região. Então, muito provavelmente, eu não vou mais comprar Bitcoin esse ciclo, beleza? Porque eu realmente acho bem improvável a gente ter essa perda de suporte. Mas, caso a gente tenha, vai ser uma baita oportunidade, e aí sim eu vou estar olhando ali para adicionar minha exposição, e eu vou ficar bem feliz. Dito isso, então, a gente tem duas regiões aqui que eu falei para vocês. Para quem não está exposto ainda no mercado, aqui é uma região interessante. Para quem quer ser mais conservador, aqui nesse fundo pode ser uma região interessante também, tá? De comprar Bitcoin, nesse fundinho aqui. Tanto é que se a gente traçar uma Fibonacci também, aquela ferramenta que eu comentei com vocês, a gente tem essa região aqui do 0,5 Fibonacci, 0,382, tem essa região interessante. Caso a gente venha retestar esses fundos,
Quem não tem exposição nenhuma e quiser se expor, às vezes pegar um longzinho aqui, pode ser interessante, mas claro, né, não dá pra prever o futuro, a gente tem que analisar isso aqui quando o preço chegar aqui. Ou seja, o preço chegando aqui, a gente vai analisar o gráfico de novo, a gente vai fazer uma análise de sentimento e a gente vai ver se faz sentido adicionar posições nessa região. Fazendo sentido, a gente abre. Mas, basicamente, é isso. Então, eu não estou olhando para abrir posições de Bitcoin aqui. A gente tá por, basicamente, 7% da máxima histórica, pra mim é algo que não faz muito sentido. Mas aqui a gente tem esses pontos pra vocês. Quem não tem nada pode entrar aqui, quem quer ser um pouco mais conservador pode entrar aqui, e quem já tá exposto como eu, pode olhar pra poder entrar nessa região, beleza? Mac, agora por que você acredita que é improvável que a gente perca esse suporte e continue alta e sem voltar aqui pra baixo dos $85? Bom, primeiro de tudo que eu olho é porque pra mim aqui a gente formou essa cunha descendente. Esse é um padrão gráfico que eu já estava falando com vocês há muito tempo, que a maior probabilidade era a gente romper para cima. Então a gente veio, a gente fez essa consolidação, rompeu para cima agora. E as maiores probabilidades é da gente continuar essa alta. Inclusive, a gente já até fez um reteste dessa linha de tendência de baixa que a gente estava aqui na consolidação. Nesse reteste, a gente já está tendo um pullbackzinho forte. Então, se eu mudar aqui para 4 horas, por exemplo, olha a força desse pullback que a gente está tendo aqui, tá? O Bitcoin, ele toca a nossa LTB e já vem uma força compradora muito grande. E eu acho que é uma probabilidade a gente continuar formando topos aqui ascendentes e continuar nessa alta. Só que a gente tem que ficar esperto, porque aqui no curto prazo a situação não é tão bonita assim. A gente teve uma consolidação aqui que deu uma pancada para baixo. Se a gente colocar aqui o nosso VPVR, vocês podem ver que a gente teve muito volume nessa região, inclusive é o nosso ponto de controle. Para quem não sabe, isso aqui a gente consegue ver o volume de transação em uma região do gráfico. Em vez de a gente ver na vertical, a gente vê na horizontal. Esse ponto aqui foi o ponto onde a gente mais teve transação do Bitcoin durante esse período, volume de compra e venda. Então pode ser uma região onde vai ser bem complicada da gente passar. Então no curto prazo, a gente tem algumas resistências importantes. Primeiro, a gente tem essa resistência aqui, deixa eu só mudar a cor, a gente tem uma resistência aqui nos $105.000, a gente vai ter uma resistência aqui também nos $107.000, e a gente também vai ter uma resistência aqui no $110.000. Então a gente tem 3 resistências pra gente passar aqui no curto prazo, e de suporte que eu vejo aqui, a gente tem, primeiro, né, o nosso suporte aqui embaixo, nos 91, que a gente definitivamente não quer perder esse suporte, cara, perder isso aqui levaria para correções mais severas, vou mostrar para vocês. E a gente também tem aqui esse suportezinho que a gente acabou de formar aqui no local, nos $97.000, que era topos importantes aqui no passado também. Então, no curto prazo, a situação do Bitcoin é um pouco meio indecisa. A gente tá aqui tentando subir, não tá conseguindo, tá numa região meio terra de ninguém. Então, eu particularmente não estou olhando para abrir posições aqui agora na Bitcoin, tá? Eu acho perigoso. Eu acho que tem ativos que estão caindo mais e que podem dar mais oportunidades. Inclusive, se a gente for olhar a dominância do Bitcoin, cara, a dominância do Bitcoin, ela tá basicamente aqui próximo das máximas, tá? Para quem não sabe, a dominância do Bitcoin é o quão forte o Bitcoin tá em relação a outras moedas do mercado. E como vocês podem ver, ó, quando essa dominância ela cai é quando a gente tem out season, beleza? Então, quando a gente topou aqui e teve essa correção, a gente teve a out season. Neste momento, a dominância está só subindo. Então, por isso que a gente não tem out season, tá demorando para poder vir, as moedas estão todas derretendo. Por causa disso, a dominância do Bitcoin tá muito forte. Ou seja, quando o Bitcoin cai, as altcoins caem muito mais, e quando o Bitcoin sobe, as altcoins sobem muito menos. Caso a gente forme um topo aqui em breve, e venha ver essa dominância cair, aí sim a gente vai ver as altcoins performando melhor. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Este movimento levou as altcoins a valorizarem bastante perante ao Bitcoin. Então, o fato da dominância do Bitcoin tá próximo aqui de máximas, cara, um patamar extremamente elevado nesse ciclo, também me gera um pouco menos de interesse em adicionar posições do Bitcoin, principalmente frente ao que eu já estou exposto. Às vezes, para mim, quando a dominância do Bitcoin está no próximo aqui de 60%, vale mais a pena olhar para altcoins que estão mais fracas, como o Ethereum, por exemplo, que estão sofrendo mais, e querer fazer acumular essas altcoins do que o próprio Bitcoin, porque o próprio Bitcoin já está muito forte, já subiu muito esse ciclo, ele já está próximo das máximas, entendeu? Então, basicamente por isso que para mim só faria sentido adicionar muitas posições de Bitcoin de longo prazo aqui, mas isso não invalida questões de trades, tá? Aqui, por exemplo, era uma região onde eu não abri posição de long no Bitcoin, mas eu vi algumas pessoas abrindo e, sinceramente, poderia sim ser uma oportunidade de um reteste aqui, mas como eu já estou bastante exposto, achei melhor pegar posições em altcoins, por exemplo, tá? Então, para mim é isso, cara. No curto prazo, a situação é um pouco indefinida aqui para o Bitcoin. A gente aqui numa hora, né, no 4 horas, a gente assumiu essa tendência de baixa, então a gente tem
Olha, se eu for mostrar aqui para vocês, a gente tem esse topo, aí a gente tem esse fundo, aí tem topo menor, aí tem um fundo aqui, a gente ficou nessa consolidação, né? Muita gente achou que a gente ia romper para cima, não rompemos, perdemos esse suporte aqui, rompemos para baixo, estamos agora nessa região. Vai ser uma região complicada, a gente tem muita resistência acima, tem um suportezinho abaixo, meio terra de ninguém, não é onde eu vou adicionar posições de Bitcoin. Mas agora, olhando para a situação do Bitcoin no longo prazo, eu vou puxar aqui uma análise de sentimento e vou mostrar para vocês por que eu acho que esse aqui não é o topo dessa bull run e o porquê que eu acho que a gente não vai perder esse pote, porque que as maiores probabilidades de a gente continuar essa alta. O primeiro de tudo seria o padrão gráfico que a gente rompeu de continuação da alta, dessa cunha aqui. Como a gente rompeu ele para cima, tá tendo um reteste, tá tudo interessante, tá tudo bonito. Isso aqui para mim já é bem claro que as maiores probabilidades é, pelo menos, a gente continuar isso aqui sem perder esse fundo, mas a análise de sentimento também comprova isso, e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, agora vamos então para a análise de sentimento do Bitcoin, e eu vou mostrar para vocês por que a situação no longo prazo é extremamente saudável, e eu acho que a gente não vai ter uma correção tão forte assim. Bom, primeiro de tudo, quero falar com vocês é sobre o Cumulative Volume Delta, ou CVD, que em português é Delta de Volume Cumulativo. Mac, o que isso significa? Cara, é basicamente o delta é a diferença entre a quantidade total de compras e vendas a mercado. Por que isso é importante? Se a gente for reparar aqui, o CVD, isso é no diário, tá? Olha como que o CVD ele está caindo durante esse período inteiro. Olha aqui, ó. Ele não para de cair, beleza? Se a gente for pegar o preço do Bitcoin durante esse período, a gente vê aqui, ó. Posso até diminuir isso aqui para poder ficar mais fácil de comparar e subir aqui. O CVD, ele vem caindo, olha, ele vem caindo, com o preço do Bitcoin subindo. Olha como que os dois aqui, eles estão fazendo em direções opostas. Enquanto o CVD cai, o preço do Bitcoin sobe. Por que isso é importante? Porque isso mostra que a gente tem uma divergência bullish no nosso CVD. Se fosse o contrário, se o nosso CVD estivesse subindo, a gente não teria essa divergência bullish. Essa divergência bullish dita que as maiores probabilidades do Bitcoin no longo prazo é continuar essa tendência de alta, tá? Isso não no curto prazo, ó, pode ser que a gente caia um pouquinho, mas no longo prazo a gente continuar essa tendência, que a gente tá aqui desde outubro de 2023, até mesmo antes, ó, se a gente for ver, ó, olha aqui, olha o tanto que tá caindo. Desde os fundos aqui de janeiro de 2023, a gente tá tendo essa divergência bullish e não é à toa que o preço não para de subir. Olha, a gente começou a ter divergência bullish, a gente começou a ver o preço subir sem parar. Por que, Mac, isso acontece? Cara, você tem que pensar que as instituições não compram e vendem a mercado. As únicas pessoas que compram e vendem a mercado são as sardinhas. Ou seja, aqui a gente está vendo que tendo mais vendas a mercados do que compra a mercado, e mesmo assim o preço está subindo. Como que isso é possível? Como que o preço está subindo com mais vendas a mercado? Por quê? Porque está tendo mais vendas a mercado e mais compras a limite. E as compras a limite está fazendo com que o preço do Bitcoin suba. E quem compra a limite é a instituição. Então a instituição está comprando aqui, está comprando aqui, está comprando aqui, está comprando aqui. E as sardinhas estão fazendo o quê? Estão vendendo aqui, estão vendendo aqui, estão vendendo aqui. Desde o começo do ciclo, a gente estão vendendo, 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 vendendo. E as instituições comprando, 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 comprando. Então isso dito que a gente tem mais combustível para continuar a nossa alta. Entende? Porque as instituições nunca vão comprar e vender a mercado. Até mesmo porque imagina você vender, sei lá, 10 milhões de dólares em Bitcoin. Cara, você pega aqui e coloca uma ordem para vender 10 milhões de dólares em Bitcoin a mercado, o Bitcoin já vai dar uma pancada para baixo, vai começar a vender em 102 mil e vai acabar de vender em 100 mil. Enquanto se você tivesse colocado uma ordem limite, ela teria sido preenchida aos poucos. Então, é por isso que o CVD mostra pra gente que a maior probabilidade é uma continuação da alta no longo prazo. Bom, além disso, outro ponto importante que vocês têm que ver é o Open Interest, tá? O Open Interest aqui é a mesma coisa, olha, ele confirma o nosso movimento de alta. Mac, por quê? Bom, como vocês podem ver, aqui a gente tem um movimento de alta no preço e a gente tem o quê? Um movimento de alta no Open Interest. Ele sai daqui e vem para cá, o preço sai daqui e vem para cá. A gente começa a ter uma queda, começa a ter uma consolidação, o Open Interest cai. Isso é bom para o Bitcoin e também mostra que a gente está em uma tendência de alta e a maior probabilidade é continuar a tendência de alta. Porque o preço sobe com o aumento do Open Interest, ou seja, tem mais interesse pela alta, e o preço cai com queda no Open Interest, ou seja, não tem interesse pela queda. Aqui, ó, o preço cai aqui, Open Interest cai aqui, o preço volta a subir, Open Interest volta a subir. Open Interest subindo com a alta é bullish para o Bitcoin. Open Interest caindo com a queda também mostra que o pessoal não está tendo interesse pela queda, tem interesse pela alta. Então isso aqui é muito importante também. Então é mais um ponto aí que eu olho e falo, cara, isso também comprova que a gente, maior probabilidade de a gente não romper esse aqui e continuar a nossa tendência de alta. Mac, só isso? Não. Vamos falar agora do Long Short Ratio, tá? Mac, o que é Long Short Ratio? É basicamente a razão, ou seja,
a proporção ali de pessoas em long e short no mercado. Por que isso é importante? Cara, você tem que pensar que quanto mais pessoas tiver em long, menos combustível a gente tem para conseguir subir. Porque se o mercado continuar subindo com muita gente long, a maioria do mercado ganha dinheiro. Isso não pode ocorrer. No trade é o contrário. A minoria ganha dinheiro em cima da maioria. Então se a gente for voltar aqui, cara, olha que interessante esse dado. Quando a gente pega o topo, o nosso topo histórico aqui, ó, da Bull Run, lá de 2021, aqui, ó, topo histórico, no long short ratio. Ou seja, no momento, aqui, ó, no momento em que a gente estava no topo histórico, a gente estava tendo um long short ratio de 4. Aí quando caiu, a gente chegou a ter um long short ratio de 5. Mas exatamente no topo histórico, a gente estava vendo um long short ratio de 4. Ou seja, tinha 4 vezes mais pessoas apostando na alta do Bitcoin do que na queda. O que aconteceu? Correção sinistra e fortíssima do Bitcoin, onde ele simplesmente entrou no bear market e não parou de cair. Porque todas essas pessoas que estavam entrando em long aqui ficaram presas, até mesmo tiveram que reverter as posições para short novamente, tá? Mac, como que tá sendo esse ciclo? Tá totalmente diferente, cara. Se a gente for pegar aqui, se isso aqui fosse o topo do ciclo, a gente tinha que estar vendo nosso long short ratio em 4. Ou pelo menos um pouco mais alto que isso. A gente estava até mesmo pouquíssimos dias atrás com o long short ratio aqui abaixo de 1. Ou seja, aqui, exatamente aqui, tinha mais pessoas, aqui ó, exatamente aqui, tinha mais pessoas apostando na queda do Bitcoin do que na alta. E não só isso, isso vem acontecendo durante todo esse período, olha, repara nesse período aqui para vocês verem como que o preço, ele vem subindo, e olha o long short ratio durante esse período inteirinho aqui que a gente vem subindo, ó. O período inteiro que a gente vem subindo, o long short ratio está abaixo de 1. As pessoas apostando na queda. Quando ele está abaixo de 1, quer dizer que tem mais pessoas em short. Quando ele está acima de 1, tem mais pessoas em long. Durante esse período inteiro aqui, o Bitcoin valorizou simplesmente 50%, com a maioria das pessoas shortadas nele, apostando na queda, que nem o Bitcoin caísse. E por isso ele continuou subindo. Agora a gente vê um long short ratio extremamente saudável. Tinha um long short ratio de 1.4. Como eu mostrei pra vocês no topo do ciclo lá, a gente tinha um long short ratio de 4. Então a gente tá bem longe. Então é mais um fator aí que, pelo fato da galera não tá otimista, a galera tá querendo uma quedinha, tá querendo que o Bitcoin caia, é mais um indicador de que a gente tem combustível para continuar subindo. Outro ponto importante, se a gente for olhar aqui, durante toda essa alta do Bitcoin, ó, durante todo esse período aqui, ó, que a gente tem alta nos preços, olha como que a gente tem muito mais barrinha vermelha do que barrinha verde aqui. Muito mais. Por quê? Porque a gente está tendo muito mais venda. Isso aqui é basicamente a diferença, o delta, entre a quantidade de compra e venda a mercado. Ela é bem próxima ao nosso CVD. Quando a gente tem mais venda a mercado, quer dizer que o nosso CVD está caindo. Quando a gente tem mais compra no mercado, quer dizer que o nosso CVD está subindo. Olha como que durante esse período a gente tem muito mais venda a mercado. Tipo, muito mais mesmo. Se a gente pegar aqui as maiores barrinhas verdes, vou até aumentar aqui para ficar mais claro de ver, as maiores barrinhas verdes não chegam nem perto das barrinhas vermelhas. Então isso mostra mais uma vez que a gente está tendo venda, muita venda e mais venda. Aqui, ó, aqui chegou, cara, um delta absurdo de venda e muita pouca compra, ó, pouca gente comprando a mercado. Então quer dizer que as sardinhas estão vendendo a mercado mais uma vez e as baleias estão conseguindo levar o preço para cima, fazendo as compras a limite. Bom, além disso, o último ponto que eu quero ressaltar para vocês, que é muito importante também, é as liquidações. A quantidade de liquidações agregadas que a gente tem no Bitcoin. Cara, olha o tanto que a gente teve de liquidação aqui, por exemplo, de long. Quase $500 milhão. Foi, tipo assim, basicamente uma das maiores liquidações da história aqui mesmo. Se a gente pegar aqui, cara, a última liquidação que a gente teve tão grande aqui foi em dezembro de 2021 e olha lá. Então, olha o tanto de tempo que a gente não tinha uma liquidação dessa. Olha o volume de liquidações de long que a gente está tendo aqui no topo. Isso é basicamente o quê? O mercado tirando as pessoas em long para a gente ter mais combustível para subir. Por quê? Se a gente tiver muita gente em long aqui, a gente não vai ter tanta força para subir. Exatamente pelo motivo que eu falei de que nem todo mundo do mercado pode ganhar. Pelo contrário, a maioria tem que se perder. E não só isso, a gente tem muita gente longada aqui, o preço vai subindo, a galera vai fechando posição e vai jogando uma força vendedora para baixo. Agora, ao contrário, se a gente tem muita pessoa shortada aqui, essas pessoas vão sendo estopadas, vão sendo liquidadas e vai jogando o preço cada vez mais para cima. Então a gente tá removendo as sardinhas. A galera que não sabe operar, cara, quem toma liquidação é quem não sabe operar, tá? Nenhuma baleia toma liquidação. Então quando a gente vê muita liquidação de longs aqui mais do que shorts,
Quer dizer que a gente está basicamente fazendo uma consolidação, onde o preço vai ficar lateralizado, a gente está pegando força, liquidando a galera, tirando o pessoal do mercado, tirando as esperanças para continuar o movimento de alta. Então, todos os indicadores do Bitcoin no longo prazo ditam uma continuação da alta. Foi assim, cara, esse ciclo inteiro. Desde lá de baixo eu venho falando isso, desde essa consolidação vem mostrando esses indicadores que nosso CVD está caindo, a gente está basicamente mantendo, aqui ó, se eu aumentar aqui para vocês verem, vocês vão ver aqui ó, daqui até aqui. Olha o tanto que o nosso CVD cai, beleza? E agora olha como que o nosso preço fica. Exatamente igual, ó. Opa, quer colocar uma reta? O preço exatamente no mesmo lugar e o nosso CVD caindo, 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 caindo. O que aconteceu? Uma consolidação aqui do Bitcoin e um movimento explosivo para cima. O que a gente está tendo agora? Uma consolidação do Bitcoin, provavelmente faz um movimento explosivo para cima, por isso que eu acho improvável a gente ter esse movimento para baixo. Principalmente pela quantidade de venda mercado que a gente já está tendo, pelo long short ratio baixo, ou seja, a maior parte das pessoas querendo que a gente tenha uma queda, tudo isso indica que a gente tem mais combustível para subir aí de forma bem forte nos próximos dias ou semanas, beleza? Se você gostou dessa análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo sugestões futuras para outros vídeos que o T-Mac pode trazer aqui para vocês. Enquanto isso, nos encontramos lá no Telegram, nós somos mais de 58 mil membros, Tio Mac ama vocês. Se você ainda não faz parte, é 100% gratuito, basta você clicar no link aqui embaixo na descrição para você entrar na nossa comunidade, que é uma das maiores comunidades, se não é a maior comunidade de trade equipe do Brasil. Lá eu compartilho um pouco das posições que eu estou fazendo, dos meus investimentos e de notícias do mercado cripto, para você ficar 100% atualizado sobre tudo o que acontece no mercado e também poder compartilhar várias oportunidades com essa comunidade gigante de investidores e traders que estamos construindo. Nos vemos lá, Mac vai ficando por aqui, até a próxima.